Encaminhamento do editor. A história por trás desta carta é quase tão interessante e sombria quanto a história que ela conta. A carta original para o misterioso Dalnaine foi copiada e começou a circular pelas ashlands de Vardenfell alguns meses atrás. Com o tempo, uma impressão chegou ao continente e ao palácio do príncipe Laalu Elset, fora de Almalexia. Embora o leitor possa concluir após ler esta carta que o príncipe ficaria furioso com tal trabalho, impugnando Sua Alteza com grande malevolência, o oposto era verdade. O príncipe e sua mãe, a rainha Barenzia, a imprimiram privadamente em cópias encadernadas e a enviaram para bibliotecas e livreiros por toda Morrowind. Como questão de registro, o príncipe e a rainha não declararam oficialmente se a carta é um trabalho de pura imaginação ou baseado em uma ocorrência real. A Casa Drizzt denunciou publicamente o trabalho e, de fato, ninguém chamado Dalnaine, apesar das sugestões na carta, jamais foi ligado à casa. Deixamos o leitor interpretar a carta como ele ou ela acredita. Nerizgan, editor. O soberano sombrio Dalnaine. Você pediu uma descrição detalhada da minha experiência ontem à noite e as razões do meu apelo à Casa Drizzt por outra tarefa. Espero ter servido bem a você na minha capacidade como informante na corte do príncipe Elset, um homem que afirmei em muitos relatórios anteriores que poderia ensinar Mulagbal a tramar. Como você sabe, passei quase um ano trabalhando para entrar em seu círculo interno de conselheiros. Ele precisava de amizade quando chegou a Morrowind e avidamente se apegou a mim e a alguns outros. Ainda assim, ele não estava inclinado a confiar em nenhum de nós, o que talvez não seja surpreendente, dada sua posição tênue na sociedade de Morrowind. Para lembrança de sua profanidade, o príncipe é o filho mais velho de Barenzia, que já foi a rainha de Morrowind e uma vez a rainha do reino de High Rock de Vairest. Com a morte de seu marido, o padrasto do príncipe Elset, rei Eadviri, houve uma luta pelo poder entre o príncipe e a filha de Eadviri, a princesa Elisana. Embora os detalhes do que aconteceu sejam imperfeitos, está claro que Elisana venceu a batalha e se tornou rainha, banindo Elset e Barenzia. A única outra filha de Barenzia, Morgia, já havia deixado a corte para se casar e se tornar rainha do reino da ilha Somerset de Firsthold. Barenzia e Elset cruzaram o continente para retornar a Morrowind apenas no ano passado. Eles foram bem recebidos pelo tio de Barenzia, nosso atual rei, Laalu Atinletan, que assumiu o trono após a abdicação de Barenzia há mais de 40 anos. Barenzia deixou claro que não tinha planos de recuperar o trono, mas apenas se aposentar em suas propriedades familiares. Elset, como você sabe, permaneceu na corte real, e muitos sussurraram que, embora ele tenha perdido o trono de Vairest, ele não pretende perder o trono de Morrowind com a morte de Leta. Eu mantive sua profanidade informada sobre os movimentos, reuniões e tramas do príncipe, bem como os nomes e personagens de seus outros conselheiros. Como você deve se lembrar, muitas vezes pensei que não era o único espião na corte de Elset. Eu lhe disse antes que um conselheiro Domer em particular de Elset parecia um sujeito que eu tinha visto na companhia de Toler Sarione, o arcecânone do templo do tribunal. Outra, uma jovem mulher Nord, foi verificada visitando a fortaleza imperial em Balmora. Claro, em seus casos, eles poderiam muito bem estar a negócios de Elset, mas eu não tinha certeza. Eu tinha começado a me achar paranoico como o próprio príncipe quando me vi duvidando da lealdade sincera do camareiro do príncipe, Burgess, um bretão que estava a seu serviço desde seus dias na corte de Vairest. Esse é o pano de fundo daquela noite, da noite passada. Ontem de manhã, recebi um convite curto para jantar com o príncipe. Baseado apenas na minha própria paranoia, despachei um dos meus servos, que é um bom e leal servo da Casa Drizzt, para vigiar o palácio e relatar qualquer coisa em comum. Pouco antes do jantar, ele retornou e me contou o que havia testemunhado. Um homem envolto em trapos havia recebido entrada no palácio e ficou lá por algum tempo. Quando ele saiu, meu servo viu seu rosto sob o manto, um alquimista de reputação infame, considerado um dos principais fornecedores de venenos exóticos. Um bom observador, meu servo também notou que o alquimista entrou no palácio cheirando a trigo de vagem, erva amarga e algo estranho e doce. Quando ele saiu, ele estava sem cheiro. Ele chegou à mesma conclusão que eu. O príncipe havia obtido ingredientes para preparar um veneno. Bittergren sozinho é mortal quando comido cru, mas os outros ingredientes sugeriam algo muito mais profundo. Como sua profanidade sem dúvida pode imaginar, fui jantar naquela noite, preparado para qualquer eventualidade.
Todos os outros conselheiros do príncipe Elset estavam presentes, e notei que todos estavam ligeiramente apreensivos. Claro, imaginei que estava em um ninho de espiões, e todos sabiam do misterioso encontro do príncipe. É igualmente provável que alguns soubessem da visita do alquimista, enquanto outros estavam simplesmente preocupados com a natureza do convite do príncipe, e outros ainda meramente adotaram inconscientemente a disposição tensa de seus companheiros conselheiros mais bem informados. O príncipe, no entanto, estava em ótima forma e logo deixou todos relaxados e à vontade. Às 9, fomos todos conduzidos ao seu refeitório, onde o banquete havia sido preparado. E que banquete! Goráplis com mel, ensopados perfumados, assados em vários molhos de sangue e toda variedade de peixes e aves preparadas com maestria e ostentação. Jarras de cristal e ouro de vinho, Flynn, Shane e Matzi estavam em nossos assentos para serem saboreadas conforme apropriado com cada prato. Por mais tentadores que fossem os aromas, ocorreu-me que em tal labirinto de especiarias e sabores, um veneno discreto seria indetectável. Durante toda a refeição, mantive a ilusão de comer a comida e beber o licor, mas fui furtivo e não engoli nada. Finalmente, os pratos e a comida foram retirados da mesa, e uma terrina de um caldo picante foi colocada no centro do banquete. O servo que o trouxe então se retirou, fechando a porta do salão de banquetes atrás de si. Cheira divinamente, meu príncipe, disse a marquesa Colgar, a mulher Nord. Mas não posso comer mais nada. Vossa Alteza, acrescentei, fingindo um tom de simpatia e leve embriaguez. Você sabe que todos nesta mesa morreriam de bom grado para colocá-lo no trono de Morrovim, mas é realmente necessário que nos empanturremos até a morte. Os outros na mesa concordaram com gemidos apreciativos. O príncipe Elset sorriu. Juro por Vaernima, o Gifter, meu senhor negro, nem você nunca viu um sorriso como este. Palavras irônicas. Veja, um alquimista me visitou hoje, como alguns de vocês sem dúvida já sabem. Ele me mostrou como fazer um veneno maravilhoso e seu antídoto. Uma poção muito potente, excelente para meus propósitos. Nenhum feitiço de restauração o ajudará depois que você o ingerir. Apenas o antídoto na terrina o salvará da morte certa. E que morte, pelo que ouvi. Estou ansioso para ver se os efeitos são todos os que o alquimista prometeu. Deve ser terrivelmente doloroso para os aflitos, mas bastante divertido. Ninguém disse uma palavra. Eu podia sentir meu coração batendo forte no meu peito. Vossa Alteza, disse a Lara, o Domer que eu suspeitava de aliança com o templo. Você envenenou alguém nesta mesa? Você é muito astuto, a Lara, disse o príncipe Elset, olhando ao redor da mesa, observando cada um de seus conselheiros cuidadosamente. Não é de se admirar que eu valorize seu conselho. Como de fato valorizo todos nesta sala. Seria talvez mais fácil para mim dizer quem eu não envenenei. Eu não envenenei ninguém que serve a um único mestre, ninguém cuja lealdade a mim é sincera. Eu não envenenei ninguém que queira ver o rei Elset no trono de Morrovim. Eu não envenenei ninguém que não seja um espião do Império, do Templo, da casa de Teovani, da casa de Redora, da casa de Indoril, da casa de Driss. Sua profanidade, ele olhou diretamente para mim em suas últimas palavras. Eu sei disso com certeza. Meu rosto é treinado para manter meus pensamentos longe da expressão, mas imediatamente pensei em cada reunião secreta que tive, cada mensagem codificada que enviei para você e para casa, meu Senhor das Trevas. O que ele poderia saber? O que ele poderia, mesmo sem saber, suspeitar? Senti meu coração batendo ainda mais rápido. Era medo ou veneno? Eu não conseguia falar, certa de que minha voz trairia minha fachada calma. Aqueles leais a mim que desejam mal aos meus inimigos podem estar se perguntando como posso ter certeza de que o veneno foi ingerido. É possível que a parte culpada, ou ouso dizer, as partes estivessem desconfiadas e apenas fingissem comer e beber esta noite. Claro. Mas mesmo o mais astuto dos fingidores teria que levantar um copo até os lábios e colocar garfos ou colheres vazios na boca para fazer a charada. A comida, veja bem, não estava envenenada. As xícaras e os talheres estavam. Se você não comeu por medo, você foi envenenado do mesmo jeito e, infelizmente, perdeu um excelente assado. O suor escorria pelo meu rosto e eu me virei para o príncipe para que ele não visse. Meus colegas conselheiros, todos eles, estavam congelados em seus assentos. Da marquesa Colgar, branca de medo, a Kemaineb,
visivelmente tremendo, da testa franzida e raivosa de Alara ao olhar de estátua de Burgess. Não pude deixar de pensar então, poderia todo o conselho do príncipe ser composto apenas de espiões? Havia alguém leal na mesa? E então pensei, e se eu não fosse um espião, confiaria em Elset para saber disso? Ninguém sabe melhor do que seus conselheiros tanto a profundidade da paranoia do príncipe quanto a total implacabilidade de sua ambição. Se eu não fosse um espião da Casa Driss, mesmo assim estaria seguro? Um leal poderia ser envenenado por causa de um erro de julgamento não tão inocente? Os outros deviam estar pensando o mesmo, tanto os legalistas quanto os espiões. Enquanto minha mente girava, eu podia ouvir a voz do príncipe, dirigindo-se a todos reunidos: o veneno age rápido. Se o antídoto não for tomado dentro de 1 minuto a partir de agora, haverá morte na mesa. Não conseguia decidir se tinha sido envenenado ou não. Meu estômago doía, mas lembrei a mim mesmo que poderia ter sido resultado de estar sentado em um banquete suntuoso e não participar. Meu coração tremeu no peito e um gosto amargo como trama roat picou meus lábios. Novamente, era medo ou veneno? Estas são as últimas palavras que você ouvirá se for desleal a mim, disse o príncipe Elset, ainda sorrindo aquele sorriso maldito enquanto observava seus conselheiros se contorcendo em seus assentos. Tome o antídoto e viva. Eu poderia acreditar nele? Pensei no que sabia sobre o príncipe e seu caráter. Ele mataria um espião confesso em sua corte ou preferiria enviar o vencido de volta aos seus mestres? O príncipe era implacável, mas qualquer possibilidade estava dentro de suas maneiras. Certamente a teatralidade de todo esse jantar era para ser uma apresentação para instilar medo. O que meus ancestrais diriam se eu me juntasse a eles depois de sentar à mesa, eventualmente morrendo de veneno? O que eles diriam se eu tomasse o antídoto, confessando minha lealdade a você e à Casa Driss, e fosse sumariamente executado? E, confesso, pensei no que você poderia fazer comigo mesmo depois que eu estivesse morto. Eu tinha ficado tão tonto e cheio de meus próprios pensamentos, que não vi Burgess pular de seu assento. Só de repente percebi que ele tinha a terrina nas mãos e estava engolindo o líquido dentro dela. Havia guardas por todo lado, embora eu nunca os tenha notado entrando. Burgess, disse o príncipe Elset, ainda sorrindo. Você passou algum tempo em Gostat. Casa Redora. Você não sabia? Burgess riu amargamente. Nenhuma casa. Eu me reporto à sua meia-irmã, a rainha de Vairest. Sempre fui empregada dela. Por Akatosh, você me envenenou porque pensou que eu estava trabalhando para alguns malditos elfos negros? Você está meio certo, disse o príncipe. Eu não imaginei para quem você estava trabalhando, ou mesmo que você era um espião. Mas você também está errado sobre eu ter envenenado você. Você se envenenou quando bebeu da terrina. Sua profanidade. Você não precisa ouvir como Burgess morreu. Eu sei que você viu muita coisa ao longo dos muitos anos de sua existência, mas você realmente não quer saber. Eu queria poder apagar a memória de suas agonias da minha própria mente. O conselho foi dispensado logo depois. Não sei se o príncipe Elset sabe ou suspeita que eu também sou um espião. Não sei quantos outros naquela noite, ontem à noite, estavam tão perto quanto eu de beber da terrina antes de Burgess. Só sei que se o príncipe não suspeitar de mim agora, ele vai. Não posso vencer nos jogos que ele dominou há muito tempo na corte de Vairest, e imploro a sua profanidade, meu tenebroso suzerano Dalnaine, que use sua influência na Casa Driss e dispense seu leal servo dessa acusação. Nota do editor. É claro que a assinatura do escritor anônimo não apareceu em nenhuma reimpressão da carta desde o original.